pessoal! Hoje nós estamos aqui no nosso programa Medicina Humanizada para falar um pouco como é que acontecem as doenças. As pessoas têm uma ilusão de que a gente fica doente de uma hora para outra e só procura um médico, só procura um tratamento quando a doença já está instalada. Isso é uma ilusão, a gente fica doente aos poucos, a vida inteira. E o certo que a gente deve fazer realmente é procurar se cuidar o tempo todo, a vida inteira. Hoje nós vamos falar de autocuidado. E para isso eu tenho hoje dois convidados. Dr. Pedro Caçador, neurologista, e a doutora Thalita Caçador, cardiologista. Vamos começar conversando aqui agora com o Dr. Pedro, neurologista, sobre como esse processo acontece nas doenças neurológicas. Olá todo mundo, obrigado Dr. Pedro pelo convite, é um prazer estar aqui falando de novo com vocês e hoje um tema tão importante, né, que é o autocuidado. Então eu, como neurologista, na minha prática do consultório, vim contar para vocês um pouquinho de como que acontece, né? Então é extremamente comum o paciente me procurar porque teve um AVC e não sabe por que teve, acha que teve foi de uma hora para outra e na verdade as doenças cerebrovasculares, né, no caso do AVC, não é de uma hora para outra que a pessoa tem um AVC, ela tem todo um histórico, ela tem uma vida toda de alimentação ruim, de não fazer atividade física, de ser um paciente hipertenso que não trata adequadamente a hipertensão, diabético. Lembrar que a pressão alta e o diabetes são as duas principais causas de AVC. Então, quando uma pessoa ela tem um AVC, a gente tem que lembrar de tudo isso. As doenças não acontecem de uma hora para outra, tudo é um processo. Então, por exemplo, no caso de uma doença de Parkinson, a síndrome parkinsoniana, muitos pacientes me procuram porque estão com tremor e acham que está com doença de Parkinson. A principal causa de parkinsonismo, vou falar assim para ficar de uma forma mais clara, é o Parkinson induzido por medicação. Então, na verdade, são medicações, às vezes por conta de uma labirintite, uma tontura, ou então às vezes doenças psiquiátricas de uma forma geral necessitam de alguns remédios que podem dar o tremor. Então, quando a gente vai avaliar um paciente, avaliar uma queixa, a gente tem que lembrar de tudo isso. E várias dessas causas são causas evitáveis. Então, uma pessoa que está com depressão, primeira coisa, fazer atividade física, mudar a rotina. Às vezes, simples mudanças vão evitar que você adoeça, tá? Muito bem. Então, a gente começa vendo a importância do autocuidado. A chave, a solução da maioria dos problemas está na nossa mão. E a gente fica entregando essa chave na mão de outro, para que outro cuide da gente. E a gente tem a capacidade de se cuidar, de resolver os nossos problemas. Doutor Pedro, na neurologia, nas doenças neurológicas, como é que a gente pode fazer isso? Exato. Então, assim, aqui eu já dei até algumas dicas, Então, no caso de uma pessoa que ela é hipertensa, primeira coisa, fazer atividade física, fazer uma alimentação saudável, redução do peso, isso vai controlar a pressão, consequentemente vai diminuir muito o risco da pessoa desenvolver um AVC, por exemplo. No caso de uma pessoa que tem enxaqueca, ela tem que evitar, por exemplo, o consumo de cafeína. Então a gente sabe que para algumas pessoas a cafeína ela pode causar a enxaqueca, para outras pessoas não que cause, mas quando ela está com uma crise de enxaqueca, por exemplo, uma dor de cabeça muito forte, a cafeína ela pode piorar. O excesso de remédio pode causar o tipo de dor de cabeça mais difícil de tratar, que é a dor de cabeça por abuso de analgésicos. Então, medidas do estilo de vida, melhorar a alimentação principalmente associado à atividade física, não usar medicação sem ser por orientação médica, Então, às vezes a gente vê excesso de remédio, a pessoa já tem os remedinhos em casa, remédio para dor de cabeça, remédio para dor no estômago, remédio para isso, remédio para aquilo, e esses remedinhos, que muitas vezes são vistos como inofensivos, podem gerar um problema muito sério. Então, sempre seguir orientação médica e principalmente atenção na alimentação e começar uma atividade física. Maravilha! Muito bem. A solução
está na cozinha, a solução está na tranquilidade, na alimentação, na atividade física. E muito importante, né, a fala de Dr. Pedro, neurologista aqui, sobre o uso abusivo de medicamentos. Medicamento não tem nada de inocente. Por mais que você ache que é um remedinho, remedinho sempre vai agir de alguma maneira no seu corpo e pode ter consequências, algumas boas, mas muitas bastante ruins. Muito bem, então esse bloco termina com essa brilhante exposição de Dr. Pedro Caçador, neurologista, e no próximo bloco vamos conversar com a doutora Thalita, cardiologista. Hipertensão é doença apenas de obesos e sedentários. Mito ou verdade? Mito. A hipertensão pode acontecer em crianças, em pessoas magras, porém, ela é muito mais frequente em pessoas obesas, sedentárias e tem maus hábitos de vida. Por isso que o ambiente, a forma que você leva a vida é tão importante, tanto para começar a hipertensão arterial, quanto para manter-se hipertenso. O Instituto Casador é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. Estamos de volta e agora vamos conversar com a doutora Thalita, cardiologista. Vai falar pra gente sobre esse processo no coração. Obrigada pela oportunidade. Estamos aqui para falar um pouco sobre o coração. Muitas vezes você que está aí me assistindo, às vezes chega aqui no consultório e fala assim: e aí, doutora, tá bom meu coração? Posso continuar vivendo do jeito que eu tô vivendo? E na verdade, gente, os exames do coração, toda a parte que a gente faz aqui dentro do consultório de triagem, ela chega, é o pontinho, é o pico, aquele pontinho do iceberg, a ponta do iceberg de um estilo de vida, de toda uma vida, um histórico que você tem aí dentro da sua casa. Pra gente falar de saúde do coração, a gente fala muito além de ter ou não ter infarto, ter ou não ter uma pressão alta, de sentir algum desconforto no peito. As doenças do coração, elas são silenciosas. Pra gente entender e pra gente tratar essas doenças, a gente tem que primeiro prevenir. E como é que a gente previne o nosso coração de dar um probleminha lá na frente? A alimentação saudável, a atividade física, redução do estresse. O estresse, a ansiedade, dificuldade para dormir são pontos principais que afetam o coração. Então, quando a gente vem para o consultório e vê se os seus exames de sangue, seus exames eletrocardiograma, ecocardiograma estão bons ou não, a gente tem que antes entender do seu estilo de vida. Isso é muito importante. Muito bem. Então, essa história da cardiologia, né? Quer dizer, eu, cardiologista há tantos anos, eu costumo falar para o pessoal isso. Tem muita gente que encara check-up como renovação de alvará. Tipo assim, faz os exames todos, está tudo bem, carimbou, pode continuar fazendo besteira por mais um ano. Esse é o grande erro. É o grande erro das pessoas. A gente não fica doente de uma hora para outra. A gente tem que se prevenir o ano todo, o tempo todo, a vida toda. E como é que a gente previne doença do coração, doutora? Repensando o estilo de vida. Então, aquela cervejinha do fim de semana, de todo fim de semana, aquele cigarro, aquele mau hábito, do hábito de fumar, que faz muito mal para a nossa saúde, principalmente a saúde do coração. A alimentação, gente, vamos repensar a alimentação. Esse monte de pão, macarrão, arroz, batata, farinha que você tem comido, o açúcar do café, do cafezinho que você toma todo dia, isso tudo são hábitos que não são saudáveis, industrializados, condimentados. Vamos rever a alimentação saudável, uma alimentação mais natural. Atividade física, tanto falada aqui por Dr. Pedro, neurologista, é importantíssimo. Vamos nos movimentar, vamos caminhar. Domingo tem mais caminhada, né? Vamos caminhar e vamos nos cuidar de todas as maneiras. Ir no médico é fundamental. Parar de tomar aquele remedinho, sempre o mesmo remedinho. Toma esse remédio de pressão há 5 anos e não vou no cardiologista. Chegou na hora de voltar lá, porque você
você não sabe como é que tá ficando a sua pressão. A pressão alta, ela não dá dor de cabeça, gente. Não espere dar dor de cabeça para ver se sua pressão tá alta ou não. Então isso é se cuidar, é você realmente mudar o seu estilo de vida que você tem feito aí na sua casa e vir aqui para o consultório fazer um check-up bem feito. Perfeito. Isso por quê? Porque as doenças evoluem, né? A gente usa muito essa palavra médico, né? A doença evoluiu, o paciente evoluiu. O problema é que muitas vezes essa evolução não é para melhor, não. Essa evolução é para pior. Por isso existe sim essa necessidade, a gente recomenda tanto essa coisa do check-up, da avaliação anual, de fazer exame todo ano, para ver como a doença está evoluindo. Na verdade, não é a doença que está evoluindo, somos nós, é o nosso corpo. O nosso corpo, o tempo vai passando, vai envelhecendo e ele vai se transformando naquilo que a gente faz com ele. Eu acho que a gente precisa entender, as pessoas precisam entender o seguinte: o corpo que você tem é você que constrói. Sabe? Você precisa assumir a responsabilidade sobre a sua saúde ou sobre a sua doença. Então, doença não é um castigo, doença não é uma fatalidade. Doença é consequência de tudo aquilo que você faz. Por isso, você precisa começar a aprender a fazer. Aprender a fazer o certo. É para isso que a gente está aqui, é para isso que existe esse programa, é para isso que a gente fala tanto, a gente vai e volta nesse assunto, tá? É por isso que estamos falando aqui de autocuidado, quer dizer, cuidar de si mesmo, porque todo mundo precisa começar a pensar nisso, a se cuidar, a preservar o próprio corpo, porque esse corpo tem fim. Um dia vai acabar. Agora, esse dia pode estar pertinho, pode estar longe. E esse caminho de hoje até esse dia pode ser uma avenida asfaltada ou pode ser uma trilha cheia de buracos. Quem vai fazer isso é você. A gente está aqui só para ajudar. A gente está aqui para te apoiar, mas o responsável, quem constrói, quem faz, quem vai usufruir das coisas boas ou ruins, é você. Portanto, assuma o leme da sua vida, assuma o seu cuidado. Olá, eu sou Thalita Casador, cardiologista, e estou aqui para falar sobre doenças do coração, sobre a cardiologia. Uma dúvida muito frequente no consultório é sobre hipertensão arterial tem cura? E é uma dúvida complexa. Primeiro porque hipertensão arterial não é uma coisa só. Ela pode vir de uma forma primária, que é a grande maioria, e a gente vai falar sobre ela, e ela pode ser a secundária, que é mais rara, mas acontece em criança, acontece em indivíduos jovens que você não sabe muito bem a causa e tem outra causa por trás. Aí a gente tem que investigar, essa é mais fácil de falar. A grande maioria tem cura, tem como tratar, o tratamento às vezes não envolve o coração. Mas agora falando da hipertensão arterial primária, que é a grande maioria, essa é mais complexa de você entender como que aquilo se instalou no indivíduo. Normalmente é por hábitos de vida não saudáveis, como sedentarismo, excesso de peso, alimentação ruim, desregrada, e tudo isso, estresse é muito importante, é outro fator muito importante, e por isso, quando a gente vai tratar esse paciente, a gente tem que ir nesses fatores. Ali está a raiz, a causa do problema. Então vamos tratar, ter uma vida mais saudável, que a chance desse indivíduo deixar de ser hipertenso, principalmente se ele descobrir no início da doença, é muito grande. Isso pode acontecer sim. Nós estamos aqui para ajudar. Eu, Pedro Caçador, o pai, doutora Thalita, cardiologista, doutor Pedro Caçador, neurologista. Nós estamos aqui no Instituto Caçador de Medicina Humanizada, tá? E o programa, tá? Até vou aproveitar para anunciar aqui, agosto e setembro eu vou me afastar do programa, vai ficar por conta deles, eles é que vão conduzir aqui. Mas vocês podem ter certeza que eles vão conduzir sempre a medicina humanizada do mesmo modo, porque a medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.